bem-vindos ao nosso Pensecast. Esse é o primeiro vídeo do nosso podcast que nós vamos abordar alguns assuntos da filosofia. Serão 3 temas que serão abordados e o primeiro dele é o existencialismo. Esse podcast é um trabalho de filosofia passado pela professora Caroline, que ensina no Colégio Integração de Bonfim. Então, se puderem ajudar compartilhando, se inscrevendo, até deixando o like, vai ser ótimo. Então, vamos começar. Primeiro, vamos nos apresentar. Eu me chamo Ludmila. Eu me chamo Alana. E eu sou a Maria e nós somos alunas do primeiro ano do ensino médio. Então, bora lá! Existencialismo, o que será? O existencialismo, de acordo com alguns estudos, ele tem seus conceitos. E um deles é de que os seres humanos são diferentes das outras criaturas. Os animais, por exemplo, eles não podem mudar a sua essência, pois nasceram animais e passaram toda a sua vida em busca de alimento e abrigo. Tá, mas aí você deve estar se perguntando o que é essência e o que é existência. Bom, a essência, de acordo com Aristóteles, ela é o conjunto de propriedades que constituem um ser e já estão definidos antes de sua criação. Oh meu Deus, esse tanto de palavra difícil aí, tem como simplificar, não? Então vamos lá, simplificando as palavras de Aristóteles. Imagine um objeto como o sofá, por exemplo. O sofá, antes do artesão ele criar ele, o artesão sabe qual é a função do sofá. Ele tem que ser algo confortável e que dê para sentar, certo? Então, o sofá, ele sempre será criado com esse objetivo, de sentar nele, óbvio. E por isso, a gente pode dizer que a essência do sofá ela veio antes mesmo da sua existência. Então, pra Aristóteles, a essência vinha primeiro que a existência? Exatamente, Ludmila. Só que assim, gente, não era todo mundo que concordava com Aristóteles, porque sempre tem aqueles que vão contra, né? Tá tudo perfeito, mas sempre tem aqueles do contra. E não era diferente. Tinham pessoas que achavam que a essência, na verdade, ela era adquirida, era construída através do convívio da pessoa, sabe? Através da sua vivência e através das suas escolhas também, porque nós sabemos que o ser humano, ele tem a liberdade incondicional. Tá bom, então a essência do ser humano para os existencialistas é uma construção social através da educação da convivência com outras pessoas. Assim, o que define a essência da pessoa é seu modo de vida. Isso mesmo. E tanto é que aquele filósofo Jean Sartre, ele defendia que a existência vinha antes da essência. E por isso, para os existencialistas, o ser humano possui liberdade incondicional e dispõe da sua vida para construir um sentido para a própria existência. É só que com a liberdade tem que ter responsabilidade, né? Verdade. Porque a liberdade de escolha tem consequências. E por isso, os existencialistas, eles falam que tem um fator bem marcante na vida do ser humano, que é a angústia. Porque eles acreditam que a vida humana não é algo premeditado ou que tenha um destino. Qualquer ação que você faça, ela tem uma consequência. Mas é verdade. Exatamente, toda sua ação tem uma consequência. E tem até aquela frase, toda ação gera uma reação, né? Exatamente. É de física, né? Isso. Lei de Newton, tá vendo? Eu sou inteligente. Inteligente ela de física. E como eu tava dizendo, né? Toda ação tem uma reação. Então, a culpa é somente sua, das consequências que vêm. E isso gera o sentimento de angústia. E por mais que seja um sentimento ruim pra gente, ela prova que a gente tem a liberdade incondicional. Isso, e pensando nisso, pensando desse lado, a gente chega o quê? Nas vertentes do existencialismo. E quais são? O existencialismo, ele tem o existencialismo ateu, que, como o próprio nome diz, de não acreditar em Deus. E o existencialismo, ele prega que não existe essa força superior que tem total domínio sobre a vida do homem. Já o existencialismo cristão, ele prega e afirma que existe sim um Deus, que seria essa força superior, que interfere sim na vida do homem e inclusive deu ao homem de presente a essência. Tá. E quais foram os principais filósofos mesmo?
Eu sei que tem aquele filósofo lá chamado Søren Kierkegaard. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Ele é conhecido como o pai do existencialismo. E ele fazia parte do existencialismo cristão. E em uma de suas obras, ele defende o livre-arbítrio e analisa também como a angústia ela faz parte da existência humana. Ele dizia: a angústia é a vertigem da liberdade. Então, a angústia ela deve ser considerada não algo ruim, mas sim uma característica fundamental dos seres humanos. Assim, sabe, eu não sou muito boa, mas que eu lembre, assim, se não me falha a memória, tem aquele lá, um tal de Marte, alguma coisa, que ele pregava que o homem ele precisava compreender 3 categorias que para ele seria da existência humana. E a primeira delas seria que apenas ele mesmo é responsável pelos seus atos, o que, olhando, a gente consegue sim ter esse conceito. E vem a segunda, que seria o quê? Ele deveria aceitar a morte, que é uma coisa, né, meio difícil. E a terceira é que ele deveria reconhecer que é um ser determinado pelo tempo. Daí, segundo ele, as pessoas que fossem contra ou que não aceitassem essas 3 categorias, elas viveriam uma existência inautêntica. E as que aceitassem, elas viveriam uma existência autêntica. Menina, também tem aquele lá, o Sartre. Ele dizia que o ser humano não foi criado por Deus e por isso sua vida não tinha nenhum propósito especial. E por isso o ser humano sentiria o absurdo e a náusea pelo fato da vida não possuir um sentido para além da própria existência. Para ele, estamos condenados a ser livres. Ele tem até uma obra chamada O Ser e o Nada, que fala a respeito disso. E a gente quase esquecendo pra mim, a mais importante de todas, né? Que é uma filósofa mulher. O nome dela é Simone Beauvoir, alguma coisa assim. Ela disse que não se nasce mulher, torna-se mulher. Dessa forma, ser mulher não era algo biológico, e sim determinado pela própria existência. Ela tem uma obra, ela fala sobre o mundo que a gente vive, que é dominado por homens, onde esses homens, elas colocam a mulher em um papel de segundo sexo, ou assim, não homem, negando a própria existência da mulher. Maravilhosa. E falando sobre isso, Que legal. Quais será que foram, assim, as repercussões que o existencialismo ele teve nos dias de hoje? Teve muita influência na literatura, nos cinemas e também nos movimentos sociais. Bom, Ludi, falando em movimento social, tudo isso que engloba a esfera global, e eu acredito que, assim, essas ideias, isso tudo sobre o existencialismo, ele ainda hoje tem bastante influência sobre o feminismo, que é um movimento que tem ganhado muito fortalecimento na nossa sociedade, e outra que é a comunidade LGBTQI+. E esses movimentos, eles acharam no existencialismo formas de combater a ideia de que o ser ele é ditado pela sua biologia. Ai, meu Deus, que conversa aí. Né? Foi... A gente falou e muitas coisas a foi se bem debater. confuso, mas filosofia é isso, mexe mesmo com a nossa mente. Mas como é que a gente pode resumir isso de uma forma simples, clara, objetiva, pro pessoal que tá tentando entender esse assunto? Deixa eu ver, anota aí, viu, pro Enem, o resuminho do existencialismo. A gente pode resumir assim. O existencialismo, ele desenvolveu conceitos como a existência, a essência e a liberdade e a angústia. O existencialismo defende que a existência, ela forma a essência. A existência forma a essência. E que essa essência ela é formada com sua experiência de vida. Aprendemos também que temos liberdade. Só que com essa liberdade precisamos de responsabilidade. E também a liberdade ela traz a angústia. Também vimos que o existencialismo ela tem 2 vertentes. O existencialismo ateu e o existencialismo cristão. Sabemos que os primeiros pais das filosofias, os primeiros filósofos foram Søren, Martin, Sartre e Simone.
Sabemos também que essa ideia repercutiu diversas áreas, como literatura, cinema e os movimentos sociais de hoje em dia. Isso que eu chamo de um resumo, viu? Por hoje é só, pessoal. Esse foi o nosso Pensecast, onde debatemos sobre o existencialismo. Vale ressaltar que o segundo vídeo será passado dia 3 de novembro. Já anota aí o tema, ó, Banalidades do Mal. Já o terceiro e último vídeo terá o tema Ética Discursiva e será postado dia 10 de novembro. Serão somente 3 podcasts com esses 3 temas, então fiquem atentos às postagens. Ligadinhos, meninos. Isso. Fiquem ligados aí às postagens para não perder os vídeos. E é isso. É impossível não Compartilhem. esquecer. Se inscrevam no nosso canal. Deixem o like. Isso aí, E compartilhem, hein? ativa o sininho. É isso. Ativa o sininho, E inscreva-se. até dia 3. Tchau, gente. Tchau.